Estamos passando por um momento extraordinário. Um momento em que estamos observando e aprendendo a ter a paciência de ver a ciência ser feita. As pesquisas estão acontecendo e estamos aguardando ansiosamente que seja descoberta uma vacina, que sejam implementados medicamentos que comprovadamente possam eliminar ou pelo menos aliviar os sintomas mais drásticos do coronavírus, dessa nova cepa, o Covid-19. Esse é um momento extraordinário porque, enquanto nós esperamos a ciência ser feita, o conhecimento ser estruturado, muitos de nós, seria ótimo que todos nós, mas vamos ficar no muito de nós, podemos observar e reconhecer qual é o jogo do método científico. Ou como se constrói conhecimento. Há uma estrutura de entendimento no qual o conhecimento ele tem que ser construído passo a passo, não há saltos qualitativos. Muita gente, ao ver ou reconhecer essa necessidade de esperar a ciência, joga o argumento. Quer dizer que a mística, a religião, ela perde o sentido numa sociedade que apenas espera a ciência ser feita? Não, justo pelo contrário. O argumento, o pensamento, o ponto de vista é pelo viés contrário que deveria ser visto, num sentido não de contraposição à ciência, à mística, à religião, mas no perceber que, enquanto nós esperamos a ciência ser feita, a mística, a religião, a construção da esperança, por meio da certeza de que existe algo para além de tudo que estamos a ver acontecer, algo que pode superar as etapas lógicas do tempo, garantem às pessoas a vontade, a disposição, a resistência, a resiliência para esperar. Esse é um aspecto extraordinário da junção de dois pilares de conhecimento, ciência e religião. A ciência não precisa negar a religião não precisa negar a ciência. É diferente. É o cientista que, enquanto pesquisa, ora para que aquele experimento dê certo, porque ele está jogando com a dúvida, ele está jogando com o desconhecido, enquanto trabalha com o método científico. Aquela pessoa de fé que ora, faz a sua cerimônia, processa o seu ritual, buscando que por meio disso, de algum modo, colabore. Perceba-se colaborando no movimento da realidade para que aqueles cientistas, aqueles pesquisadores, aquelas pessoas que estão arduamente buscando encontrar uma resposta, uma vacina, medicamentos, tenham sucesso. Um aspecto não quebra o outro. Um aspecto não precisa negar ou destruir o outro. Isso é algo que percebe-se. Atualmente, nós temos a chance de ver acontecer. Nós não precisamos negar o isolamento social, o distanciamento físico, em função de uma ideia de que Deus quer todos juntos sobre o mesmo teto. Deus não pode querer apenas uma coisa, porque se Deus quisesse apenas uma coisa, todos juntos sob o mesmo teto, todos esses homens santos, todos esses profetas, todos esses indivíduos que tiveram um papel tão importante na construção das grandes místicas, e tiveram que passar pela solidão, pelo isolamento, qual é o significado do processo deles de encontrar a realização espiritual? Não existe um aspecto. Deus não pode querer apenas uma coisa. Se ele quiser apenas uma coisa, se ele favorecer apenas um indivíduo, ele está desfavorecendo todos os outros. E desse modo, aqueles que acreditam que Deus ama a todos, Deus criou a todos somos filhos de Deus, acabam caindo numa contradição de fato. Ciência e religião são dois aspectos muito curiosos, porque a ciência busca mecanismos de conhecimento que favoreçam a todos.
Nesse sentido, a ciência tem a questão do amor incondicional, amar a todos, realizar a todos, na base da ideia humanista de ser um acadêmico, de ser um cientista. Muitas vezes as pessoas falam, não, a ciência trabalha em função de dinheiro. Não, não, não. Muitas pessoas usam o conhecimento científico para ganhar dinheiro, mas o conhecimento científico, o conhecimento de como se ordena e como funciona a realidade, ela é de todos. É um aspecto de um jogo econômico, de um jogo de vantagens, um certo egoísmo, que leva a se utilizar um conhecimento que pertence a todos, que deveria favorecer a todos, de um modo pontual, focalizado em favorecer apenas um grupo. Nesse ponto, a contradição que se coloca favorecer vidas humanas ou favorecer o mercado financeiro entra no mesmo aspecto. Entenda-se que o mercado financeiro é um mecanismo da cultura humana. Não é a cultura humana que é o mecanismo do mercado financeiro. O mercado financeiro é menor do que a cultura humana, do que a humanidade. Quando se tenta que o mercado financeiro domine todos os outros aspectos, inclusive a existência dos indivíduos, o que temos é um processo de alienação do conhecimento. Estamos tentando escravizar todas as facetas da cultura, todas as facetas do conhecimento, eventualmente até a faceta místico-religiosa. Estamos escravizando a partir de um ponto de vista. E vamos convir, no caso dos místicos religiosos, se a gente só tem um ponto de vista, não é o ponto de vista divino, que deveria ser todos os pontos de vista. Dentro do ponto de vista da ciência, um único ponto de vista, se pode até falar, é o ponto de vista correto, mas dentro de um âmbito no qual hoje, mesmo a física aceita a questão da consciência, a multiplicidade de pontos de vista, de possibilidades, é aquela afirmação simples que diz: o observador muda o experimento, o observador muda o observado. Então não é possível mais simplesmente ficar preso a uma ideia no qual apenas um ponto de vista rege tudo. Então a economia, o sistema econômico, o mercado financeiro, não deveria regir o todo, toda a cultura humana. Nesse sentido, se as pessoas falecem, qual o sentido de ter um mercado financeiro? De todo modo, a questão é que, sim, devemos deixar a ciência trabalhar. Podemos orar para que os cientistas tenham sucesso. Nós devemos tentar sobreviver, criar uma cultura de preservação da vida própria e do outro, do respeito à humanidade. Desse modo, talvez, quando sairmos dessa crise toda, nós tenhamos um mercado financeiro mais humanista. A questão não é destruí-lo, é humanizá-lo. É torná-lo capaz, não de aprisionar as pessoas sobre uma única regra, enriquecer, mas buscar trazer a ele, ao mercado financeiro, aquele que os místicos religiosos chamam de amor transcendental. Amar o outro tanto quanto a si mesmo. Esse é um aspecto muito interessante de se pensar e de se proceder. Agora, estamos todos juntos querendo o melhor para todos, o que por si só nos coloca dentro de uma verve, dentro de uma condição humanista.